Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos, chegando incrivelmente no episódio número 64, que vamos falar sobre invertebrados. Incrivelmente porque eu nem achei que ia ter pano para manga para tanta coisa, né? Eu achei que no máximo 20, 25 episódios eu fechava isso aqui, mas enfim. Sempre tem um desdobramento, uma dúvida, um complemento, e nessa brincadeira eu aprendo um pouco também, né? E aí, esse episódio aqui foi uma sugestão, o pessoal que me escuta há mais tempo deve lembrar, no final do ano passado eu estava com poucas ideias de pauta para 2026, eu fiz uns 2 ou 3 levantamentos pelo Instagram, aí esse aqui de invertebrados foi uma das sugestões, e aqui, faltando assim, coisa de 2, 3 semanas atrás, uma ouvinte nova aqui, a Mariana, também sugeriu, ela entrou pro nosso grupo lá do WhatsApp, e sugeriu, podia fazer um sobre invertebrados, mal sabia ela que era o próximo. Na verdade, eu até falei isso para ela. Então, fica aqui nosso episódio de invertebrados. Vou contar um pouco a minha história com eles, como é que o hobby está hoje nesse sentido no aquarismo de água doce. Lembrando que no água doce eu acho que enche um episódio, na água salgada acho que enche umas 5 temporadas, né? Porque a água salgada, a cultura do invertebrado é uma coisa assim, absurda, a começar pelos corais, né, que tem muita gente que o peixe é um detalhe, o negócio são os corais, assim como para alguns aquapaisagistas o peixe é um detalhe, o negócio são as plantas. Mas no caso do invertebrado, eu vou discorrer um pouco sobre isso aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Mais uma vez eu estou fazendo gravação pelo celular, aquilo que eu falei no episódio passado, no 63. Eu tenho buscado maior flexibilidade para poder gravar os episódios. Não que eu tenha gravando tanto assim, né? Como eu falei para vocês no início do ano, eu tenho poucas pautas aqui para esse ano, estou espaçando mais por conta de falta de tempo, mas por conta dessa falta de tempo, eu tenho que ter uma forma de gravar que não dependa tanto de estar em casa com o meu computador de casa, porque o meu de trabalho eu não consigo mais gravar, já gravei uma época e não consigo mais. E aí, para não ficar dependendo de momentos quietos, hoje em dia, não é só estar no computador, mas no momento que não tenha barulho, etc e tal. E aí eu tenho que tentar aproveitar cada momento. E daí eu comecei a ter a ideia de gravar pelo celular. E aí, assim, também não vou gastar tempo com isso, só dando uma satisfação. Eu estava testando fazer toda a produção de um episódio pelo celular. Gravando e editando até chegar na versão final para postar na plataforma. Só que eu não consegui. Ficou muito ruim, assim, gravar ok, a captação do áudio pelo celular assim, pro nível de que a gente exige aqui é tranquilo. Se fosse um mesa cast talvez não fosse suficiente, agora eu gravando sozinho é tranquilo. Só que a edição, do jeito que eu faço hoje, ela realmente não tem como. O celular eu perco muito tempo dando zoom com movimento de pinça, para poder ver o trechinho certinho, sem contar aquela parte que eu gosto de botar música, diminuir quando eu começo a falar, aumentar no final, isso aí fica muito complicado. Só que é aquilo, né? A gente, esse negócio, o ótimo inimigo do bom. Talvez eu não consiga mais fazer isso desse jeito daqui a algum tempo. Por enquanto eu consigo. Mas eu tenho pensado nisso, aí eu estava divagando sobre isso no Substack, eu soltei uma nota assim, cara, de repente eu vou ter 2 formatos diferentes de episódio. Vamos pensar, uns episódios não numerados. Vai ser uma versão pocket do meu episódio, que eu vou pegar um tema só, vou botar uma vinhetinha de abertura e vou sair falando com fundo de silêncio e é a vida, tá? Isso é uma possibilidade. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, gente. É só uma satisfação mesmo. Eu estou gravando isso aqui de novo pelo telefone, mas terminando a edição no meu computador. Por enquanto está funcionando desse jeito, tá? No final eu falo um pouco mais do que vem para frente. Para não ficar aprendendo muito, vamos agora então falar sobre a questão dos invertebrados no aquário de água doce. Então vamos começando aqui, qual que é a visão que se tem de invertebrados no aquário de água doce? Né? É mais uma daquelas coisas que com o avanço do hobby e com a globalização, pode-se dizer assim, cresceu muito, tá? Lá atrás, o que a gente tinha de invertebrado? Basicamente, os indesejáveis caramujos, tinham zilhões de caramujos, né, que infestavam nossos aquários.
E uma outra coisa que o pessoal falava, se chamava simplesmente de camarão de água doce. E era basicamente o que você via em lojas, né? E aí, o que acontece? A função deles no aquarismo não era essencialmente decorativa. A função do caramujo era ser uma praga, as pessoas gostavam de eliminar caramujo, basicamente isso. E a função dos camarões tinha uma função de faxineiro, realmente eles eram faxineiros dos aquários, né? Tido como faxineiros. Tá? Aqui no Brasil, basicamente, o camarão que vendia era pitu. Tá? Pitu é o nome de uma espécie de camarão de água doce, mas assim, eram comercializadas dezenas de espécies, tudo ganhava o nome de pitu, não era chamado de camarão. Só que acontece, pitu uma das espécies do gênero Macrobrachium, tá? Que são vários camarões de água doce aqui no Brasil, e é uma das espécies mais bizarras para você ter no aquário, porque ele é um peixe carnívoro e predador mesmo. O peixe que bobear, ele caça, ele tem uma pinça grande, aí tem aquela questão, tipo alguns caranguejos, que um macho tem uma pinça maior que a outra, e eles ativamente caçam no aquário. Se você bobear, ele pega um peixe. Eu já tive no passado pitu no aquário, que legal, o camarão vai me ajudar, bababá. Acordava de manhã com ele comendo um guppy macho, né? Então assim, acontece, né? Isso era muito comum, né? Com o tempo, o pessoal foi escolhendo melhor as espécies. Hoje em dia o pessoal comercializa o que eles chamam de camarão fantasma, que é um Macrobrachium também, aqui da América do Sul, só que de uma espécie bem mais pacífica, que efetivamente come mais os detritos, não caça ativamente os outros peixes, ela come restos de comida, come algo, umas coisas assim, né? E, ao mesmo tempo, de uns tempos para cá, os gastrópodes, né, os caramujos, começaram a ter tipos de gastrópodes diferentes, com funções diferentes, e começou a se deixar de ser visto como praga. Algumas pessoas ainda acham que é uma praga, dependendo da espécie tem umas espécies comuns que vêm nas plantas, que se você bobear, infesta o aquário, e aí as pessoas ficam criando armadilhas, colocam folha de alface, que vem tudo para fora, você joga a folha fora, ou coloca peixe para comer, tem uns peixes específicos que comem, eu vou falar mais para frente. Mas começaram a comercializar alguns tipos de gastrópodes, alguns caramujos que são utilitários, né? E também tem uma beleza, deixa de ser só uma equipe de limpeza para ser um protagonista. E aí você começa a enxergar como que eu vou ter o melhor aquário possível para esses bichos. E também para os camarões. Para completar, começou a aparecer por aqui também alguns tipos de alguns crustáceos, camarões e até caranguejos, que inclusive vindo de fora, ornamentais, aquela coisa toda, então deu um boom, tá? Hoje em dia a gente tem, inclusive, um nicho dentro do aquário de água doce de aquário de neocaridina, que é um camarãozinho, se não me engano, do sudoeste asiático, não tenho certeza, em que tem várias cores diferentes, tem um barato de você cruza o preto com o vermelho, que cor que dá, aí começa a nascer fio de uma cor, você já descarta, porque senão você vai estragar a sequência genética. Tem uma jogada, né? É toda uma ciência dos neocaridinas aí, né? Então, graças a esse crescimento de você ter esses tipos de invertebrados, que eu acho que vale a pena a gente gastar, é modo de dizer, né? Investir um episódio só nisso, né? Então, daí veio essa ideia aqui, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, de um modo geral, como é que o que é o principal cuidado que eu tenho que ter para ter esses animais nesse aquário, tá? Primeiro, que a gente tem que pensar que, embora os parâmetros que a gente tenha de um modo geral, para aquários de peixes e de plantas, você tem que observar da mesma forma, você tem que olhar coisas diferentes no caso de invertebrados. Primeiro, em relação aos minerais dissolvidos. Se muitas vezes você não presta tanta atenção em dureza da água e em reserva alcalina, que é o KH, que é a dureza de carbonatos, aqui você tem que começar a prestar atenção. Porque a maior parte desses invertebrados que eu vou falar aqui, para não dizer todos, você precisa ter uma reserva de cálcio e de magnésio
que são medidos dentro do GH, para ele poder ter esses minerais para constituir a carapaça dele. Ele precisa desses minerais dissolvidos aí para ele poder fazer essa carapaça. Além disso, tem que observar o pH, porque embora muitas vezes a gente tem existe essa neura de pH que eu virei um militante contra a neura do pH. Eu sempre costumo dizer, cara, quanto menos você brigar com pH, melhor, tem que ter estabilidade. Aqui no caso de invertebrados, você tem que ter um cuidado, porque eles tendem a preferir água neutra a ligeiramente alcalina, tá? A água ácida, se começar a cair muito, você tem não só ele não vive bem, como você pode ter um ambiente que dissolve a carapaça dele, né? E eu já perdi a ampulária por conta disso. Daqui a pouco, quando eu for falar de ampulária, eu vou falar mais disso, né? Que acontece a erosão da casca dele, né? Outro fato também, a gente normalmente não tem problema com amônia e com nitrito. Amônia, de uma geral, para todo mundo é meio ruim, mas você não tem, a princípio não tem tanto problema quanto é para alguns peixes. Mas, de um modo geral, os níveis de nitrato, nitrito sim também, mas nitrato principalmente, são muito mais maléficos para invertebrados do que para os peixes. Tem certos níveis que um peixe mais sensível aguenta de nitrato. Aí eu vou falar, por exemplo, de um ramirez. Ramirez é um peixe meio sensível a nitrato, que para o invertebrado é ruim, tá? Então, tem que ficar de olho no nitrato. Aí vocês podem perguntar, como é que eu fico de olho no nitrato? Trocas parciais de água, as famosas TPAs. O nitrato é uma coisa que tem um efeito cumulativo, porque ele é o final da cadeia do ciclo de nitrogênio. Se você não tem planta, ele não é consumido, vai acumulando, e aí a forma de você tirar isso e reduzir também carga de matéria orgânica é fazendo troca parcial de água. Então, lembrando, esses aquários de invertebrados, você tem que ficar de olho no nitrato. Embora se o seu aquário seja só de invertebrado, você não tem um aumento dramático disso, porque você não coloca tanta matéria orgânica, você não alimenta tanto quanto um aquário de peixes, né? Além disso, existe também um outro fator que embora a gente não fique controlando, é bom de saber, eles são sensíveis a cobre, de modo geral. O cobre, ele pode ser letal para os invertebrados, de modo geral. Tanto que, quando o pessoal que fabrica esses remédios de algicida, você não pode aplicar algicida num aquário de invertebrados, porque o invertebrado é sensível, porque esses algicidas praticamente todos são baseados em cobre. Então você vai tratar algo, você vai matar os seus invertebrados todos. Antigamente era comum, inclusive, eles venderem uns preparados para matar caramujo, porque quando era visto como praga, como eu falei. E aí, obviamente, o remédio para você remover caramujo era baseado em cobre e realmente exterminava os caramujos, tá? Mas, de modo geral, assim, em termos de parâmetros, de modo geral, a questão da temperatura não é tão sensível quanto é para os peixes. Questão de mineral dissolvido, você pode ter uma preocupação maior de você ter algum GH, e aí qual que fica a mensagem aqui de subliminar aí? Você tem um aquário, por exemplo, de acará disco, que gosta de água muito mole, cuidado, tá? Porque água muito mole, GH muito baixo, pode não ser bom para ter invertebrado também. E aí isso só joga a favor de você ter um aquário só de disco. Mas aí, enfim, tem gente que tem os dois juntos, eu, por exemplo, mas aí você tem que andar ali na corda bamba sabendo o que está fazendo, né? A parte de filtragem e oxigenação, assim, eu nem presto tanta atenção assim, porque eles não são tão sensíveis, não consomem tanto quanto peixes, né? A maior preocupação que você tem, no caso de filtragem, é você não ter um filtro que vá sugar, no caso você, por exemplo, você tem uma colônia de neocaridinas. Se você tiver um rengon, você tem que botar alguma coisa no tubo de intake para ele não sugar as larvas quando o neocaridina desovar, e outros do tipo também, né? A questão de dissolvido, de cobre e tal, também foi o que eu falei. Em relação a sal, eu não tenho opinião formada sobre o uso de sal, tá? Eu sei que tem moluscos, tem gastrópodes, né, caramujos vendidos para aquário, que são até de água salobra, umas neritinas, tá?
Mas, de um modo geral, eu não fiz uma pesquisa ampla disso aí, não. Eu acho melhor não mexer com essa coisa de sal, tá? Se alguém achar que isso é muito importante, manda mensagem para mim que eu tento correr atrás disso e falo para vocês, tá? E aí, a gente vai chegar, então, no ponto de o que a gente tem disponível aí no mercado em termos de invertebrados, tá? E ainda não vou falar em termos de tipo de aquário, não. Tô falando só do que tem disponível. A gente tem, basicamente, crustáceos e gastrópodes, né? Dentre os crustáceos, a gente tem camarões e a gente tem caranguejos, tá? E eu vou entrar nessa parte de caranguejos falando uma coisa interessante aqui, tá? Dos camarões, tem o que eu falei, né? Tem o camarão fantasma, que esse que é muito fácil, disponível por aqui. Eles normalmente atingem... Acho que na pior das hipóteses, uns 6 centímetros, não cresce tanto assim. O pitu crescia bastante, podia chegar até 15, né? Agora, esses macrobráquios mais calminhos que o pessoal vende aqui, chega a 5 centímetros, no máximo 6, né? É um bicho que reproduz fácil, se eu tiver um ambiente propício, não tiver predador, ele se reproduz fácil. E aí eu posso dar esse depoimento, que eu comprei 2 ou 3... desse camarão fantasma, num aquário que eu montei em 2019. Eu comprei, pouco antes da pandemia, eu comprei numa loja que tinha no centro da cidade. Eu comprei uns 2 ou 3 no camarão fantasma, veio pandemia, e o meu aquário na época era um plantadaço, assim, sabe, com substrato fértil, não tinha injeção de CO2, mas tinha muita planta de crescimento rápido, tinha umas rotalas que cresciam que nem capim, tinha muita coisa aqui, né? E aí, assim, tava tentando ter disco, mas eu tinha só um disco, né? Não tava o melhor dos ambientes para ele, depois eu até remodelei esse aquário. E tinha uns peixinhos pequenos, às vezes um ou outro ciclídeo anão. Cara, e os bichos foram se multiplicando. Chegou um momento de eu contar uns 20 camarões, tá? Num aquário de 100 e poucos litros, uns 20 camarões fantasma, é coisa pra caramba. Comecei a vê-los como pragas. E eu cheguei até a caçar camarão fantasma. Eu entrei numa de que eles deviam estar comendo, maltratando peixe, assim, desinformação, né? Eu cheguei a pegar alguns camarões e oferecer para os discos. Eu matava o camarão, cortava e dava para os discos. Não faço isso em casa, não me orgulho do que eu fiz, mas já fiz, tá? Eu tenho que confessar para vocês. Então, assim, se multiplica muito fácil no aquário, se tiver ambiente propício, né? Além do camarão fantasma, tem os neocaridinas, que são esse camarão que eu falei, que é um camarão, se não me engano, é do sudeste asiático, não é sudoeste não, sudeste asiático, ali, Oceania. Ele tem algumas espécies, tem várias cores diferentes, variedades, é toda uma ciência, ele é minúsculo, ele acho que fica no máximo com 2 centímetros, ele é na casa de 1 centímetro de tamanho, e aí você tem aquela horda de camarõezinhos, é muito fofo, tá? Mas assim, o peixe que tiver um tamanho cuja boca caiba um camarão desse, provavelmente vai rodar, mesmo com esconderijo, vai rodar. Então, se você for ter, aí daqui a pouco eu vou falar disso em termos de tipo de aquário, mas ele é super fofo, tá? Tem sido bastante vendido, assim, antigamente era não tão fácil de achar, agora você acha em praticamente qualquer loja de aquário, você acha neocaridina para vender. E aí eu falo, tem um amigo meu, né, o Thiago que começou trabalhando na Mundo dos Discos, lá com o Vitor Hugo, e aí ele se interessou pelo assunto de neocaridinas, começou a estudar, fez curso e tal, virou especialista em neocaridina e montou um negócio dele de neocaridinas, tanto que ele tem um Instagram, que é @mundo das neocaridinas, tem muita informação lá. E eu até, na hora que eu fiz essa pauta aqui, eu bati um papo com ele aqui, que eu tava com dúvida de pH, né? E ele me falou, cara, embora eles vivam no pH entre 6,8 e 7,2, 7,3, sei lá o que, ele entende que eles vivem melhor na água alcalina, entre 7,2 e 7,5 de pH, tá? Então é ideal você não ter o aquário ácido, e ele até dá um valor de TDS. TDS, para quem não sabe, é Total Dissolved Solids. É uma medida que se confunde um pouco com o GH, não é exatamente o GH, e que vende umas canetas, no Mercado Livre tem, AliExpress tem, que mede, que é a quantidade de sódio parte por milhão, não sei qual é a escala, eu sei que é 200 e tanto parte por milhão, é uma forma de você ver se a água está mole ou está dura. Eu até medi isso durante um tempo, mas deixou de ser relevante, parei de medir. E ele até dá uma referência que o TDS,
TDS bom para neocaridina entre 250 e 350, uma coisa assim, tá? Eu até vou colar no vídeo, o vídeo que ele fez aqui, eu vou colar aqui no episódio. Ele deu uma entrevista pro Lincoln lá do Mr. Beta, né? Para quem conhece o Mr. Beta, o Lincoln, falando da criação dele de neocaridina, antiguinho, mas é bem legal, explica bastante, mostra lá a estufa dele. E eu vou deixar o link desse vídeo, vou deixar o arroba dele aqui no Instagram para se vocês quiserem entrar em contato com ele, tá? E aí tem toda uma ciência de neocaridinas, tem essa questão do pH que eu falei, a temperatura não muito quente, tá? Só que aí eu lembrando que eu já falei em outros episódios, não significa que você não tem que ter termostato, significa que não precisa aquecer a água, mas é bom para você não ter tanta variação de temperatura, especialmente quem mora em lugar mais frio, tá? Vale observar esse tipo de coisa. E outro crustáceo que tem, que é chamado de lagosta filtradora, na verdade não é lagosta, é um tipo de camarão que não tem garra, tá? E ele tem só ele tem uma patinha que parece, por isso que é filtrador, que parece um leque, uma coisa assim, que ele fica capturando nutrientes para poder comer, para se alimentar. E ele fica grandinho. Eu já vi lagosta filtradora de, sei lá, de uns 15 centímetros. Mas é um bicho absolutamente inofensivo, fica uma parte do tempo escondido no cantinho dele. E é justamente por ficar escondido que eu não aventurei ainda a ter uma aqui no aquário. Depois eu vou explicar para vocês porquê quando eu for falar de tipos de aquário, tá? Então, de crustáceos, tem esses camarões que eu falei e tem os caranguejos, tá? Caranguejo, aí vale um disclaimer, porque a grande esmagadora maioria das espécies de caranguejo de água doce vendidos nas lojas são espécies semi-aquáticas. O que significa? Você tem que ter uma parte seca porque ele precisa para respirar. Se você tiver um aquário normal, com trava bonitinho, você vai matar ele afogado, ele vai morrer, tá? Eu já fiz isso na década de 90. Eu comprei um caranguejinho numa loja, no 2000 e pouquinho. Tinha uma loja que vendia de vez em quando os caranguejinhos. Eu comprei o caranguejinho que fofo, bonitinho, babá. 20 dias morria. Aí eu fui descobrir que ele era semi-aquático. Parece que tem espécie de caranguejo totalmente aquático, mas não é daqui da América do Sul, é de fora, e eu nunca vi o pessoal importar para cá. Então, assim, eu posso assim, tranquilamente dizer que se você vê um caranguejo vendendo, se você tiver um paludário, beleza. Se tiver um lugar, uma parte seca, beleza. Se não, toma cuidado, tá? Senão você vai matar o bichinho. Especialmente aquele chama-maré que o pessoal vende. Chama-maré é um caranguejo ótimo para aquário com mudskipper. Nem sei se é compatível, mas eu imagino uma coisa assim. Mas num aquário comum não rola, tá? E saindo dos crustáceos, a gente tem os gastrópodes, que são os caramujos, né? Aí eu não vou falar que caramujo comum praga, não. Tem gente que não se incomoda, outros se incomodam um pouco. Eu aqui, quando começa a multiplicar muito, eu dou eles de comida para os discos. Os discos adoram comer. Os que não gostavam passaram a gostar. De tanto que eu ofereci, eles passaram a comer. Eu vim com o dedo assim e já vim embaixo querendo mordiscar, tá? Tem basicamente, tem um desses que parece esse comum, mas que ele é maiorzinho, mais bonitinho, mas que é essa rosca também, igual o comum, que é o Ramshorn ou Ramshorn. O pessoal chama de Ramshorn, tá? Eu chamo de Ramshorn, sei lá, porque Ramshorn que é Ramshorn, que é chifre de carneiro, por isso que é Ramshorn. Só que a galera brasileira chama de Ramshorn, tá? Esse chifre de carneiro é um caramujinho mais bonitinho, ele é mais parrudinho, e ele é bom também para controle de alga, essas coisas. O pessoal de plantado, de aquapaisagismo, costuma ter, mas óbvio que você tem que controlar. Quando tem demais, aí às vezes você se incomoda, você tem que dar um jeito de tirar, a galera faz armadilha para tirar o excesso, essas coisas todas. E ele tem algumas cores interessantes também, tá? Além desse, tem um outro caramujo, que é a neritina, que ele é de um tamanho... O Ramshorn, ele deve ter de diâmetro coisa de 1,5 cm, mais ou menos, tá? Não deve passar de 2 centímetros, tá? A neritina, que é esse outro caramujo, ele já é maiorzinho, ele tem uns padrões bonitos, umas listas, umas coisinhas assim. Ele é mais bonito, ele é muito bom para controle de alga, porque ele é uma máquina de comer alga. E ele tem uma questão, ele desova no aquário, mas o ovo não vinga, porque as neritinas só se reproduzem em água salobra.
E é por isso que eu falei negócio de sal. Aquário com neritina, sal, ok, os outros eu não sei. A neritina se reproduz em água salobra. Então, num aquário de água doce comum, vai desovar, vai grudar o ovo no vidro, mas não vai acontecer nada. Você não vai ter filhotinhos de neritina no seu aquário, tranquilo, tá? Além desse, a gente tem agora atualmente o mais famoso de todos, que são as ampulárias, que é um caramujo enorme, tá? Ele deve ter uma coisa de 5, 6 centímetros, talvez mais, de diâmetro da concha, a lesma grandinha também. Ele anda de uma velocidade espantosamente rápida para um caramujo. Você imagina aquele bicho lerdo, ele anda rápido pra caramba. Ele ajuda muito na manutenção do aquário, porque é detritívoro, come água, come resto de comida. E assim, e tem de cores diferentes. Ele em geral ele é amarelo, com a concha amarela, mas você tem uns rosas, você tem um azulado, tem umas cores diferentes assim, né? Que o pessoal curte, tá? Os 2 pontos de atenção com a ampulária são: eles quando desovam fora d'água, tá? E aí, o que acontece? Eles cruzam ali tal e coisa, e aí a fêmea, quando vai desovar, ela sai do aquário porque desova fora d'água. E nesse sair do aquário, se você não tiver o aquário tampado, tá arriscado ele sair e não conseguir voltar. Ele cair no chão, ou passear pela tua casa. Tudo isso por conta de achar um lugar bom para desova. Por quê? Os ovos ficam tipo um casulinho assim, com várias bolinhas assim, ficam fora d'água. À medida que eles vão nascendo, coisa de 2, 3 semanas, os filhotinhos vão caindo na água e já vão saindo, já vão se virando, né? Só que se ele for para fora, se ele for pro teu carpete, não vai adiantar nada, né? E fora que você vai perder. E eu tive 2 vezes casos de ampulárias fujonas, uma coisa de 2 anos atrás, que rolou um certo trauma aqui em casa, e te achou lá seca. E eu tive agora, esta semana, enquanto eu estou gravando esse episódio, eu estava com um casal desovando aqui, eu estava com o aquário com tampa, a gente tinha botado já 2 negocinhos de ovo assim, até que eu estou trabalhando e minha mulher me liga: olha, sem querer eu pisei no caramujo aqui. Aí essa ampulária que estava desovando direto, amarelinha, ela não viu, paf, esmigalhou e morreu. Não teve como, já era. Sendo que o macho, imagino que seja macho, não sei se é sexado ou se é hermafrodita, eu não sei. A outra que estava casal com essa amarela, que era uma meio rosa, chegou a cair no chão, eu salvei, botei no aquário, quebrou a concha, e ela constituiu concha nova e está viva ainda, né? Mas tem esse lance de fugir. E por que fugiu? Porque eu botei tampa, mas eu deixei uma fresta para o alimentador automático rodar. E por essa fresta a bicha fugiu. Tanto fugiu que eu achei ovo de ampulária na minha luminária, tá? Eu vou postar depois no Instagram, só de curiosidade, né? Tem ovo de ampulária da minha luminária, que eu não sei como é que ela conseguiu chegar ali, mas chegou. Mas é isso, então essa é a primeira precaução. A segunda precaução, no caso de ampulária, é uma coisa que tem a ver com a lagosta filtradora. É um bicho que, se morrer escondido, você está dentro da concha, ela morrer dentro da concha, ela entra em decomposição e você não viu que ela morreu. Você acha que ela está só dormindo, só escondida e morreu. E como que isso pode acontecer? Se o teu aquário tiver um volume muito grande, uma filtragem muito boa, você pode ter um pico de amônia sem saber por quê, tá? E é por isso que eu não tenho lagosta filtradora também, tá? Porque eu tenho medo de morrer, que elas fiquem escondidas atrás de tronco, atrás de pedra. Se ela morrer, eu não vou saber que morreu, eu só vou saber quando tiver um bando de peixe tendo BO com pico de amônia. Então tem um certo cagaço de ter lagosta filtradora. Ampulária não, porque até que ela se move bastante, tá? Mas é isso. O que ficou faltando citar, que eu não entrei em detalhes. Que é um camarão muito popular, que é o camarão amano shrimp, especialmente lá fora, que ele é do gênero caridina, não é neocaridina, é caridina, ele é um pouquinho maior. Ele não se reproduz em água doce, ele se reproduz em água salobra ou salgada. Então o pessoal que compra em loja lá fora não tem esse risco, entre aspas, de se reproduzir no aquário. Você compra, ele vai ficar vivo ali, morreu, tá? Só que eu nunca vi camarão amano vendendo aqui no Brasil. Não sei se São Paulo tem. Galera de São Paulo que escuta, nessas lojas mais top de aquapaisagismo, tipo Aquanimal, tipo Aquabase, não sei se nessas lojas, Fazenda Submersa, não sei se vende. Eu nunca vi vendendo, tá?
Lá fora o pessoal compra e o que se diz lá fora é que é um camarão muito bom para controle de alga. É muito bom mesmo, tá? Mas é só o que eu sei porque eu nunca vi por aqui. E eu sei que tem também, um pessoal de plantado gosta, tem um tipo de caramujo, de um gastrópode, que ele tem a concha em cone, parece um cone de sorvete, e ele gosta de viver embaixo do substrato. O pessoal gosta dele porque como ele fica cavucando o substrato, andando por baixo do substrato, ele ajuda a mexer os nutrientes, sei lá o que. Tem alguma função ali que eu não sei exatamente qual, então só cabe a menção para ele mesmo, tá? E aí em relação a tipos de aquário, tá? Basicamente, pode vir aquário comunitário? Pode, mas cuidado com o que você vai ter de fauna, porque senão você vai colocar o bicho ali e alguém vai comer, né? Pode ser até pacífico, ele vai comer. Uma coisa que na minha pesquisa que eu levantei aqui, a carabandeira, mesmo o mais calminho da carabandeira, ele gosta de comer camarão, porque na natureza ele come. Então se você tiver, ele vai caçar até acabar com tudo, tá? Alguns peixes, por exemplo, adoram comer caramujo. Então se você tiver ideia, ele vai comer. Por exemplo, botia, de modo geral, botia palhaço, botia ioiô e outros peixes das botias, né, do gênero das botias. Agora nem sei se mudou de gênero, tá? Antigamente era botia alguma coisa. De repente a família cresceu, não sei. Mas as botias todas comem caramujo. Pessoal que compra um peixe desse de fundo, que é a mocinha, que é um peixe compridinho, fica paradinho também. Mocinha é um ávido comedor de caramujo também e de camarão. Se você tiver no aquário, ele vai caçar, tá? E alguns outros peixes também. Por exemplo, eu tive um aquarinho de neocaridina aqui, de beta, que tinha neocaridina e viviam bem. Esse beta viveu comigo coisa de um ano e pouquinho, morreu. Aí eu botei, beleza, viveu numa boa, eu botei um outro beta. Por acaso eu peguei um outro beta muito mais voraz, muito mais caçador, que acabou com todas as neocaridinas do aquário num espaço de 15 minutos, tá? É uma coisa assim. Então não tenha aquário de neocaridinas com beta, porque a chance de você perder eles é grande, tá? Agora, de um modo geral, o que eu recomendo? No caso dos camarões, se for neocaridina, ideal o aquário só de camarão. No máximo botar uns tetas pequenininhos ou uns rasboras, né? Eles têm um esquema de alimentação, você compra uma ração só para camarão, você coloca ali, ele vai lá comer. Se você quiser ter certeza que ele está comendo, tem tipo uns pratinhos, você coloca no fundo, você coloca a ração ali, aí você vê os camarões aglomerando lá para comer, é interessante, né? E no caso de ampulária, eu ampulária, neritina, pode botar no comunitário, desde que não tenha esses devoradores da vítima mocinha, tipo botia, que eu não sei se vai comer dos grandes, pequenininhos vai comer com certeza. E fica ligado se o bicho fica... sempre dá uma olhada pra ver onde é que ele tá, para não correr o risco dele morrer, você não vê, você tem um pico de amônio, tá? Agora, assim, uma consideração final aqui, em termos de aclimatação, tá? Eu li muita coisa falando de aclimatar por gotejamento, tá? Que é uma coisa que, por exemplo, se fazia para aquário de água doce, para peixes, e hoje em dia não se recomenda mais fazer, porque normalmente no saquinho vem, por conta do estresse, o peixe fica com muita amônia, aquela coisa toda. Mas para camarão isso não é um problema. A maior sensibilidade deles é em variação de parâmetros. Então o pessoal costuma fazer o gotejamento, especialmente se tiver um pH muito diferente, o temperatura muito diferente, você deixa a água do aquário picando dentro do saquinho ou no balde com a água que veio ele, deixa um tempinho pingando até ele acostumar, aí enche uma certa quantidade. E aí você depois solta no aquário também, tá? Agora, eu acho que no Insta do Thiago, no Mundo das Neocaridinas, tem vídeo falando de aclimatação por gotejamento. Dê uma olhada lá depois. Eu não vou entrar aqui porque essa aqui é uma zona cinzenta para mim. Não vou entrar nessa seara não, tá? Mas é isso, tá? No mais, eu cobri a maior parte do que a gente tem hoje de vertebrado, não tem muito mais coisa, mas se por acaso eu esqueci de falar de algum, se quiser que eu dê destaque para algum, manda mensagem para mim, e aí pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail, ou recadinho no Spotify também, onde você tiver contato, e aí eu posso escrever isso lá no site, ou eu posso soltar num outro episódio, a gente vê, tá? Agora vamos para as considerações finais. Então, pessoal, isso aqui é o que temos, tá, em termos de invertebrados. Espero que tenha sanado as principais dúvidas, tá?
O principal disclaimer que eu fiz aqui, o principal alerta, a questão de pH, as pessoas que surtam no pH. E aí, Mariana, se estiver me ouvindo, você perguntou para mim esses dias, a questão não, porque eu quero botar o pH mais ácido. Então, aí, isso foi um ótimo alerta, né? Eu te agradeço aí por ter perguntado, porque eu talvez não fosse dar tanta atenção ao pH e eu vi que realmente é o contrário, a gente evitar a água ácida para aquário de invertebrado. E aqui em casa eles estão vingando bem porque eu estou fugindo disso. No aquário atual, não estou mais, por várias questões, inúmeras questões, eu estou tentando deixar uma dureza média, não pode ser muito porque o disco e ramirez não gostam, mas uma média ali para manter tudo mais equilibrado, e com isso eu estou conseguindo vingar aqui, né? Eu tô com agora o meu maior problema é não deixar as ampularas fugirem do aquário, porque dá estresse, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Eu tenho ainda pela frente alguma coisa. Eu tenho pautas, 1, 2, 3... Eu devo ter umas 5 ou 6 pautas ainda para o ano. E eu provavelmente vou fazer uma pausa na Copa do Mundo, porque a galera que me conhece mais próximo, eu sou bem febre de bola. Eu gosto muito de acompanhar futebol. Copa do Mundo, então, eu fico enlouquecido. Então, provavelmente, eu vou soltar esse aqui em maio. Vou soltar um episódio sobre alimentação, que já está aqui, já todo pautado, em junho, ali início de junho, e depois eu só devo voltar em agosto. Tá? Mas um outro texto aqui vai rolar, tá? Isso é um aviso. Então, o primeiro aviso depois do episódio de junho, eu vou dar uma pausa, só devo voltar em agosto, tá? O segundo aviso por conta da falta de estatística do Substack, embora o Substack seja ótimo pela questão das newsletters, né? Para gerenciar o áudio lá era ruim, porque, cara, a estatística deles para quem faz podcast é nula, né? Porque basicamente as estatísticas deles são focadas para abrir o e-mail e não abrir o e-mail, que é para quem tem newsletter, é isso. Então, por conta disso, eu migrei os episódios todos para dentro do Spotify de novo. Agora, se você usa Spotify, qualquer plataforma, em tese, para você é transparente. Estão todos os episódios lá. Eu só mudei a parte técnica aqui para que o áudio fique no Spotify e depois espere para os outros, tá? A coisa boa, eu acho, é que eu vou começar a olhar mais o painel do Spotify, porque eu vou ter que usar esse painel para gerenciar os episódios. Então vai ficar mais fácil de ver os comentários, as coisas todas, e a parte de estatística também, que eu espero que dê uma melhorada, mas se não der também, paciência, né? Mas eu acho que vai ser melhor também, tá? Eu estava com planos de, nessa mexida, facilitar a questão de eu publicar um episódio pelo celular, só que não deu certo. Eu fiz o teste aqui, não deu certo. O que eu acho que pode acontecer, especialmente se eu tiver problemas de tempo, e quem sabe até durante a Copa, não sei, talvez eu lance um novo formato de episódio de áudio, porque quem me escuta mais tempo vê que eu tenho um formato mais ou menos padrão desde que eu comecei, no máximo aqueles de espécie que eu mudava um pouquinho, mas é sempre assim, introdução, pauta e considerações finais, né? Com aquela musiquinha. Talvez eu lance um formato mais enxuto, com coisas mais rápidas que eu normalmente não gravo, ou que eu solto em newsletter, uma coisa assim, que vai ser um formato pocket que eu não sei como é que eu vou organizar, não sei como é que eu vou fazer, mas estou pensando em lançar um formato mais pocket, que aí eu posso fazer ele todo pelo celular. Eu gravo com o próprio aplicativo do Spotify, eu posso inserir ou não um áudio, alguma coisa assim, e fica ágil, tá? Se der certo, tiver a boa aceitação, conseguir dar o recado, de repente pinta, isso aí dá uma sobrevida para tudo aqui. Eu acho que até facilita na hora de soltar o programa. E aí, nesse caso, vão ser episódios de 10, 15 minutos no máximo, vai ser coisa curtinha, um assunto mais assim rapidinho, ou para trocar ideia, uma coisa assim. Vamos ver como é que vai ser. Então isso é uma possibilidade aí. Talvez eu faça um teste disso durante a Copa, tá? Vamos ver, se eu tiver uma ideia boa. Mas a princípio é isso, tá, gente? Vamos seguindo a vida aqui. Agradeço mais uma vez a companhia. Quem chegou até aqui, obrigado, tá? Eu cheguei até a pensar em fazer igual o pessoal do Aquaflow fala, deixar uma palavra no final do episódio. Olha, manda essa palavra aqui para mim para eu saber que você ouviu até o final. Besteira, não vou falar nada disso não. Só agradecer, e se quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia e tal, vai no www.aquarismoparatodos.com.br, ainda está funcionando esse site.
que é onde ficam as newsletters, e eu vou fazer aqui um movimento para o Spotify replicar para lá o áudio também, né? O e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, que eu estou conseguindo ver relativamente bem, e você pode falar comigo pelo direct do Instagram, que é o @aquarismoparatodos, embora eu quase não veja Instagram, é muito pouco, tá? Eu tenho visto pouco Instagram, mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha lá, então pode ser, eu posso olhar por lá também, tá ok? Gente, obrigado aí, e um abraço, e até a próxima aí, seja episódio, seja newsletter.